É sempre bom poder refletir coletivamente, compartilhar experiências. E o Luiz Nassif é um mestre em juntar pessoas aí para refletir o momento atual. Bom, eu sou Débora Ivanov, sou produtora. Minha produtora chama-se Gulani, é uma produtora especializada em projetos para cinema e televisão. O sindicato, que eu sou diretora, ele representa empresas produtoras nas áreas de cinema, de televisão, de publicidade, games e também empresas de infraestrutura para o setor, numa abrangência territorial do estado de São Paulo. Eu queria falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre as políticas públicas que dos últimos 10 anos que fomentaram o crescimento da nossa atividade. Vocês tiveram um painel anterior sobre isso? Não, né? Não, então vai ser bacana a gente passar as específicas para o audiovisual. Primeiro, isso eu estou falando dos últimos 10 anos, isso a gente reflete em todo o setor, eu vivi essa experiência há 10 anos que eu lido com essas políticas públicas e com essas fontes de recursos. Primeiro e a mais importante, as políticas públicas federais que se desmembram em duas grandes áreas, que são os incentivos fiscais, que são os recursos indiretos, e o fomento direto. Há 10 anos atrás, a gente trabalhava com o artigo 1º e o artigo 3º. Esse é o comecinho da Ancine também, da Agência Nacional de Cinema. Ela está sendo construída no ano de 2001, começa a operar em 2003, e a gente passa a acessar recursos de empresas privadas, que podem investir seu imposto de renda através do artigo 1º, e o artigo 3º, que eram as distribuidoras estrangeiras, que também podiam aportar parte dos seus impostos que ela poderia remitir para o exterior para nossas produções. Então a gente trabalhava basicamente com esses dois artigos. Com os anos, as fontes de recursos foram se diversificando, e nos anos seguintes a gente passou a trabalhar também com o artigo 39, uma nova modalidade da lei do audiovisual, que permitia que TVs estrangeiras também pudessem aportar parte dos seus impostos que eram remetidos, seus lucros, os impostos que eram pagos pelos lucros remetidos ao exterior, na produção local. E logo em seguida também foi criada uma nova modalidade de investimentos, que eram os FUNCINES, que tinham uma lógica completamente diferente, que eram fundos de investimento com uma lógica de retorno de investimento, onde várias empresas poderiam aportar recursos para esses fundos, e esses fundos escolhiam projetos no mercado para investir e esperar um retorno de investimento de mercado. Opa! Ah, que pena. Eu queria só mostrar depois o artigo 1º-A e o 3º-A, mas logo em seguida a gente diversificou também com o artigo 1º-A, que era muito semelhante ao artigo 1º, só que ele não tinha o envolvimento da CVM, ele era 100% incentivado. Estou passando bem rápido, porque não cabe aqui a gente detalhar as nuances de cada artigo, né? E o artigo 3º-A, que permitia também que as televisões abertas pudessem também investir na produção audiovisual. Na linha de fomentos diretos, isso é, recursos que a gente não vai buscar através das empresas, das televisões ou dos distribuidores, mas recursos aportados diretamente pelo governo federal, através da Ancine, que foi o Prêmio Adicional de Renda, que a partir da tua performance no ano anterior, nas salas de cinema, o produtor e o distribuidor recebiam um recurso para investir em projetos futuros. O PAC também, que era um Prêmio Adicional de Qualidade. Então, muitas vezes a gente não conquistou uma bilheteria muito grande, mas a gente conquistou prêmios importantes no Brasil ou no exterior. Isso também contava alguns pontos e a gente podia acessar esses recursos também para investimentos futuros. Começaram a surgir também alguns programas de colaboração entre países, por exemplo, o Ibermídia, depois, agora, mais recentemente, Brasil-Argentina, onde os dois países investiam algum recurso para produções conjuntas. Isso sem falar nos editais, diversos editais. O que ficou mais conhecido foi o BO, que era um prêmio de baixo orçamento, que era oferecido no mercado pelo Ministério da Cultura. E aí você viu que foi diversificando, Em 10 anos foi criando assim o mercado foi sendo irrigado por novas fontes e a nossa composição financeira foi ficando também mais complexa. E aí
eis que surgiu o Fundo Setorial do Audiovisual, que também passou a atuar no mercado com uma nova lógica, que no começo ele era formado por taxas de condecine, que toda obra audiovisual que é veiculada na televisão, ela paga em diversas proporções, se é publicidade, se é programa de televisão e etc. Então, um recurso do próprio setor que alimenta um fundo, e nós poderíamos acessar esse fundo em diversas modalidades, tanto distribuidores como produtores, tanto para produção, para distribuição, as distribuidoras poderiam adquirir direitos de distribuição através desse fundo, poderia também acessar esses fundos para lançar os filmes no mercado e etc. Então vocês viram que só aqui, olha, pelo Ministério da Cultura e pela Ancine, a gente tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 modalidades diferentes de fontes de financiamento. Essas políticas públicas federais, com certeza, estimularam políticas públicas locais. Então, em diversos estados, nos últimos anos, criou-se uma política de investimento indireto através do ICMS. A gente pode acessar empresas que investem pedacinhos do seu ICMS em produções no seu estado. Também estimulou uma série de políticas municipais indiretas, através de PTU, ISS, também numa mesma modalidade de você poder acessar as empresas e elas terem isenções fiscais. Vários recursos diretos do estado, do município, com recursos do Tesouro, que elas colocavam no mercado através dos editais, e também, não através de editais, recursos diretos, como, por exemplo, a Rio Filme, que negociava filme a filme, independente dos editais, para aporte de seus investimentos. Essas políticas públicas também alavancaram uma série de investimentos do mercado privado. Então, você tendo uma série de investimentos nas suas produções, você também diminuiu o risco de você colocar recursos próprios nos seus filmes. Então, as produtoras passaram a investir mais nas suas produções. Vários recursos de marketing das empresas, que no começo elas só investiam através das leis de incentivo, nos últimos anos elas passaram a investir também na nossa produção. A nossa produtora, mesmo nos últimos 4 anos, eu acho que ela já angariou uns 8 milhões de reais em recursos diretos, o que começa a ser uma novidade no setor, né? Um dinheiro novo. Também, os recursos de P&A, recursos de P&A são os recursos que as distribuidoras aportam para lançar seus filmes no mercado. É um dinheiro que ela pega do seu próprio bolso e arrisca no lançamento para depois ela tentar recuperar e ainda ter um lucro. Com todas essas fontes de recursos, as distribuidoras também passaram a ficar mais confiantes, a qualidade dos filmes foi melhorando e a gente viu claramente um maior volume de P&A das distribuidoras sendo investido nos nossos filmes. Fora isso, também passamos a contar com recursos de licenciamento das nossas obras e com vários recursos de coproduções também. Essas políticas públicas iniciais também, com certeza, estimularam muito a nossa inserção no mercado internacional. Por conta dessa segurança de investimentos no país, nós conseguimos muitas coproduções com outros países. Conto aqui da minha experiência, que conseguimos muitos recursos da Itália, China, Japão, França, que somavam recursos dos seus países com os nossos recursos aqui, e nós pudemos fazer belas produções com equipes do Brasil e de outros países, e conquistando mercados em todos esses países também. E passamos também a fazer mais pré-vendas, porque inseridos melhor no mercado internacional, nossos filmes começaram a ser melhor negociados. A gente tem filmes negociados para mais de 40 países, mais de 20 mercados no exterior. Falo tudo isso porque a gente acabou, por conta dessa indução da política pública, a gente criou uma gama e uma fonte muito diversificada e de alavancagem de recursos para a produção. Qual o impacto disso? Bom, primeiro, também essas políticas de maior fomento ao mercado. Associado também ao crescimento econômico do país, a gente tem aqui um número de salas
crescentes, o que vai aumentar nossas oportunidades de exibição dos nossos filmes. Deve ser que a gente sai ali de 2003, né, Nassif, de 1.800, e hoje a gente está em 2,5. É bastante. A gente tem também um mercado mais aquecido por conta do crescimento econômico do país, ascensão da classe C e D, e nós temos ali também um expressivo crescimento da receita bruta nas salas de cinema, quer dizer, de todos os filmes, né, estrangeiros e nacionais. A gente salta ali de 650 milhões, mais ou menos, para o último ano, para 1,6 bilhão, é uma marca histórica. Estou no seminário. Sim, estou no seminário. Um outro reflexo das nossas políticas públicas é o aumento considerável de produções nacionais, de filmes nacionais. Com essa gama de recursos, com essas fontes de fomento, nós saltamos de 2003 para 2012, para 2011 foram quase 100 filmes. A gente triplicou o volume de produções nacionais. Com isso também cresceu o nosso exercício, a nossa qualidade. Nós estamos, se a gente parar para pensar, em um curto espaço de tempo, com um crescimento tão expressivo. O market share, quer dizer, a percentual da nossa produção nacional nesse mercado global, ainda ela luta com muita dificuldade. Vocês veem que em 2003 a gente tem 21% ali do market share, e depois em 2010 a gente conquista 18%, mas a gente ainda tem muita dificuldade de lutar com os Harry Potters, enfim, né, com o Crepúsculo e etc. Mas o que aconteceu é que a gente tem conseguido disputar muitos filmes em pé de igualdade com os filmes estrangeiros. Eu vou trazer aqui um exemplo muito interessante do retorno econômico também, um retorno que um filme de longa-metragem pode trazer para o mercado. Esse é um filme da minha empresa, chama Até que a Sorte Nos Separe, não sei se vocês viram, foi a maior bilheteria do ano passado, e eu acho interessante o exemplo desse projeto para a gente ver um pouquinho do retorno que um filme de apelo popular pode trazer. Primeiro, quanto ele fez nas salas de cinema? Fez 3 milhões, quase 3 milhões e 400 mil ingressos. De renúncia fiscal, ele teve de renúncia fiscal, eu errei ali, viu? De renúncia fiscal e recursos diretos de fomentos federais, ele teve 6 milhões, mais ou menos. O custo de produção dele com o lançamento foi em torno de 10 milhões e meio, porque ele teve 4 milhões e meio de recursos para o seu lançamento. Ele gerou um PIB de 36 milhões, mais ou menos, de impostos federais, só na cadeia de exibição e distribuição. A gente não está falando durante a produção. Ele gerou 1,5 milhão de impostos federais, 1,7 milhão de impostos municipais. E o que é legal, olha que experiência bacana que dificilmente a gente teria 10 anos atrás, 8 anos atrás. Nós recuperamos, além de recuperar 100% do P&A para a bilheteria, sabe aqueles 4 milhões que o distribuidor colocou de dinheiro próprio do seu bolso para lançar o filme, nós recuperamos integralmente. O fundo setorial, que é um daqueles recursos diretos ali de financiamento federal, ele investiu 2 milhões e ele tem uma lógica de retorno de investimentos, o que é uma nova perspectiva, né, para os investimentos públicos, que é não investir mais a fundo perdido, mas pensar sim na sua recuperação e para profissionalizar o mercado. Nesse nosso filme, investimento de 2 milhões, nós já retornamos para o fundo setorial 2 milhões 338. A Rio Filme, que é um recurso municipal, ela investiu 600 mil e nós já retornamos para a Rio Filme 1 milhão 103, o que também ajuda a Rio Filme, além de recuperar os seus investimentos, a crescer o seu fundo para investir em novos projetos. E tivemos também a modalidade do Funcine. Lembra o Funcine, que tem aquela lógica de mercado também, onde várias empresas apostam nesse fundo e ele tenta investir em projetos com maior potencial de mercado? O Funcine investiu 400 mil e já recuperou, eu nem terminei a minha cadeia de exploração desse filme ainda,
e ele já recuperou e teve lucros no total de 652 mil. Isso aqui eu nem estou computando, porque eu não me adentrei a isso, para uma próxima eu vou levantar esses dados. A arrecadação de impostos durante a produção e o lançamento, e também um levantamento sobre as centenas de postos de trabalho que um longa-metragem envolve. Então, acho que são resultados bastante expressivos que mostram... O filme recupera quase 5%. Não é que ela recupera os 600 mil e ainda teve um lucro. Porque ela é cotista do filme. Ela recupera o P&A e tem participação no final. Não, fora o P&A. O P&A da Rio Filme está dentro da recuperação do P&A dos 4,5 ali, hein? Eu tenho 1 milhão da Rio Filme ali no P&A, que já recuperou também. Aquilo ali foi investimento em coprodução. O dinheiro do fundo é barato. Você não vai fazer eu chegar a essa conclusão. A Rio Filme está negociando de forma agressiva, né? Você briga com números, é isso? Não. Mas, enfim, acho que foi necessário anos de políticas públicas, anos de exercício do setor, para a gente entrar numa nova lógica de retornos de investimento, que não, né, e a gente poder estar avaliando aqui o seu potencial de crescimento. Vocês imaginam que a gente achou bacana aquele crescimento expressivo das salas de cinema no Brasil, né? Agora, olha o volume de salas de cinema frente a alguns países. Então, nós temos ali 3.500 salas. Deixa eu ver aqui. Olha lá, a Alemanha, que é tão pequenininha, né? A gente tem 4.600. A França, tão pequenininha, perto do Brasil, tem 5.400. Nem vou falar de Índia e China, né? Mas olha os Estados Unidos, gente. 39.6 salas de cinema. Então, o mercado ainda fala de potencial de crescimento, quer dizer que a gente tem ainda muito para crescer. Esse é um mercado que vai... Como é que conseguiram superar ou reverter os templos evangélicos? Pois é. Então, aos pouquinhos, o mercado está se aquecendo. A Ancine também está com uma política nova também para o fomento, a criação de novas salas, a digitalização, modernização das salas. A produção de filmes nacionais. Que bacana, né? Saltamos de 30 para 83 em 2012. Olha só o tamanho da produção da Alemanha. Por exemplo, 205 filmes. Na Argentina, 143. Japão, daquele tamaninho, 441 filmes. Estados Unidos, 817. Esses dados são extremamente importantes para mostrar para a gente de que quando a gente fala assim, poxa, os Estados Unidos são um sucesso, são arrasa-quarteirão, eles entram em todos os mercados e levam tudo. Levam tudo quanto? Uns 10 filmes por ano? Para ser 10 mega sucesso, eles produziram 800. Então, a gente tem que produzir muito mesmo para a gente ter alguns cases de sucesso. Isso faz parte da natureza do nosso mercado. Então, é muito interessante a gente comparar aqui a nossa produção e o potencial de crescimento que a gente ainda tem pela frente. Em receita bruta, né? Lembra que a gente falou de que o ano passado a gente conquistou 1 bilhão e 600? É que aqui está em dólar, por isso que está 0,8, né? Olha a receita na França, por exemplo, que é tão pequena, no Japão, né, que dá uns 5 bilhões, né, se fosse em reais. Olha nos Estados Unidos o volume de receitas, é impressionante. Então, temos um potencial gigantesco ainda a explorar. Market share, né, a participação do nosso filme no mercado global. Então, a gente tem ali uma média de 10% no último ano. Vamos lá, França, 41%. Estados Unidos nem se fala, né? 90% do mercado é de filmes deles mesmo, né? Não, Japão, 55%. França, 41%. Itália, 38%. Quer dizer, nós temos ainda também uma bela luta pela frente. A Índia é coladinha, né? Não, Índia, então... Ó, não é? Bollywood? Ali é Bollywood? É Bollywood, Bollywood.
E na TV, eu vou falar pouco da TV, porque eu tenho um colega aqui, que é o Mauro, que é da BPI TV, que vai trazer muitos dados para vocês, então eu só vou dar uma passadinha, né? TV, então até aqui as políticas públicas de fomento, elas foram muito focadas no seu início na produção cinematográfica. Com o artigo 39, lembra, no meio daquelas leis de incentivo, ela começou a aproximar a produção independente da televisão. Começaram a produzir algumas coisas com a HBO, com a Discovery, foi uma aproximação, mas de leve ainda, porque a televisão no Brasil aberta, ela é verticalizada, ela produz quase tudo dentro da sua própria estrutura, e as televisões estrangeiras, era muito mais prático para elas trazer produções prontas, já 100% pagas, né, para desaguar no nosso mercado. Foi agora, então, só com a construção da Lei 12.485, que levou 5 anos de lutas no Congresso Nacional, capitaneado pela Ancine e com o apoio do setor, que a gente vai ter uma mudancinha nesse jogo, pequena, mas de grande impacto no mercado. Essa lei, ela é direcionada só à TV de acesso condicionado, ela cria uma cota de 3 horas e meia de conteúdo nacional em toda a televisão de acesso condicionado, o que significa, eu fiz questão de colocar só 30 minutos por dia, porque a gente fala assim, nossa, 3 horas e meia de conteúdo nacional, né? Parece muito, mas é 30 minutos por dia. 50% dessa produção tem que ser independente, o que dá uma média de 15 minutos por dia. Isso, no geral, dá uma cota de 2% de conteúdo do canal, sendo mais ou menos 1% de conteúdo independente. Eu costumo dizer que é uma pequena cota, né? Se você comparar com a França, que tem 40% de cota para o seu conteúdo francês, que a Europa tem 50% de conteúdo europeu, e assim por diante, vários países da Europa têm cotas gigantes, Portugal, se eu não me lembro, é 30%, o Mauro vai saber melhor. Para nós, é uma cota pequenininha, que mesmo assim a gente teve uma resistência brutal no Congresso, principalmente por conta de que as televisões estrangeiras estavam acostumadas a estar no nosso mercado sem nenhuma obrigação de ter um conteúdo nacional e não queriam abrir mão desse espaço já conquistado. Essa cota, mesmo sendo pequena, né, 3 horas e meia, ela tem 3 anos para atingir a sua cota como um todo, né, as 3 horas e meia. Então, o primeiro ano foi 1 hora e 20, segundo ano 2 horas e pouco, terceiro ano vai ser agora, em 2014, que a gente vai ter essa cota cheia. Começou agora em setembro. Desculpa, começou agora em setembro, né, e vai ser seu auge, então, em 2014. O primeiro ano não tinha produção independente suficiente, então eles recorreram muito a filmes nacionais que já estavam no mercado. O segundo ano começaram a produzir com os independentes, e no terceiro nós já estamos vivendo aqui um boom de produções, que apesar de ser uma cota pequena, vai demandar em torno de 1.000 horas de novos conteúdos, o que vai aquecer brutalmente o mercado de produção. Aí eu deixo para você depois, hein, Mauro, falar mais. A TV por assinatura, além de criar essa cota, as televisões, quando o governo criou essas cotas, as televisões falaram, caramba, a gente está acostumado a trazer conteúdos 100% pagos para o mercado brasileiro. Nós não vamos aguentar o impacto de produções do zero, né, que são mais caras, ficção e etc. Então, o governo brasileiro criou, essa lei criou também uma taxa que toda a televisão e todo aparelho de celular paga para a construção de um fundo, aquele fundo setorial, que vai ser incrementado, para ajudar na produção desses novos conteúdos para a televisão. Eu coloquei essa tabela aqui para mostrar para vocês de que se esse fundo ele vem dessa televisão por assinatura, e que se no Brasil, esses dados estão antigos, tá? Que não deu tempo de eu colocar o de 2012, mas é por aí. Se a gente tem ainda um mercado que hoje deve estar em torno de 30%, né? De 30% ainda de penetração no território nacional, olha o quanto a gente tem para crescer e o quanto esse fundo vai crescer ainda. A gente cresce em média 30% ao ano a penetração das televisões a cabo no país, com a ascensão da nossa economia e das classes C e D. Agora, 30% hoje, mais ou menos, né? Olha a Argentina, gente, deve estar agora em 85%, Colômbia, 76%, Peru, 50%, a gente está muito atrás
Então, é um potencial gigantesco de crescimento. Aqui é o número de assinantes que não para de crescer, né? E que a gente vai ter, então, cada vez mais penetração no território nacional e vamos ter mais recursos para a nossa produção. Aqui, eu acho que essa daqui deve ser minha última tela para terminar, que todo esse movimento das políticas públicas no Brasil, todos esses cinza aqui, são aquelas monte de modalidades de recursos federais que a gente comentou, artigo 1º, 3º, 39, 3A e etc., que irrigaram o mercado durante esses 10 anos. Em verdinho ali, a gente está colocando a chegada do fundo setorial, que eu não me atrevi a colocar o número de 2013, que eu deixei para o Manuel Rangel, mas que é algo que vem dessa cota de televisão, que eu falei para vocês, desse crescimento, desse recolhimento das televisões e dos celulares, e que vai gerar uma nova fase de políticas públicas para o fortalecimento da nossa atividade. É isso. Muito bom.